Diz assim, irmãos, Efésios capítulo 2. Efésios, irmãos, está logo depois de Gálatas, Efésios. Amém, queridos? Depois de Gálatas e antes de Filipenses. Tá? Para os irmãos que têm Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, existiu uma grande razão do apóstolo São Paulo escrever essa carta à igreja aos Efésios. Os irmãos sabem que o apóstolo São Paulo, ele era responsável em abrir igrejas, fundar igrejas e também discipular e ensinar a igreja. O apóstolo, irmão, o apóstolo Paulo, chamado Carta das Prisões, o apóstolo Paulo ele foi preso em Roma. Paulo, ele se preocupou com aquelas igrejas que ele abriu, fundou, certo, irmão? Uma das cartas do apóstolo Paulo foi a carta de Efésios, também carta de Filipenses, também carta de Efésios, onde o apóstolo escreveu algumas cartas na prisão, instruindo os irmãos acerca da permanência e da fé em Jesus. E aqui o apóstolo Paulo ele traz um tema para nós. Paulo traz sobre salvação e graça. Nós sabemos, irmãos, que salvação, para nós salvação quer dizer o quê? Livramento, onde Deus ele nos livrou, na realidade, nos livrou do jugo do pecado e do jugo da morte que anteriormente nos aprisionava, certo, querido? Nós sabemos que a salvação, na realidade, ela se é algo mais profundo, porque ela se estende tanto nessa vida e por fim a vida eterna. E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele traz para nós salvação. Ele fala o seguinte: olha, que nós anteriormente nós era escravo e servo do pecado, certo, irmão? Antes da cruz, na realidade, nós vivíamos em nossos deleites, nós fazíamos aquilo que a carne nos proporcionava a fazer. Nós éramos amigos do mal, amigos do pecado, nós andávamos de mãos dadas com a desobediência e a mentira. Mas nós sabemos que outrora, nós passando a ter um encontro com Jesus, automaticamente, Jesus, por intermédio do Espírito Santo, da sua palavra, nos convenceu de quê? Do pecado, do juízo e da justiça. Outrora, aquela pessoa que andava de acordo com suas deleites carnais, a pessoa teve uma mudança de chave. A pessoa mudou a sua forma de viver em sociedade. E a pessoa mudou a sua forma de viver tanto em sociedade, também para com Deus. E o apóstolo Paulo aqui ele traz inúmeras coisas que antes da cruz nós éramos refém. Aleluia! Antes da cruz nós éramos réu predestinado e condenado
redenção e o juízo eterno. Mas a Bíblia diz que Deus, pela sua infinita misericórdia, olhou para nós e achou graça em nós. Ou seja, nós éramos merecedores? Não. Mas Deus, do céu, olhando para nós, encontrou graça em nós. Aleluia. E o Senhor, irmão, achando graça em nós, louvado seja Deus, Ele nos proporciona, por meio da cruz, por meio de Cristo, uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de viver. Ou seja, viver agora de uma forma plena, honesta e lícita, perante Deus e perante a sociedade. Ou seja, aquilo que eu era preso, escravo, eu fui liberto, porque a palavra de Deus, ela me lavou, e o sangue de Cristo, Ele me perdoou. Glória a Deus. Amém, querido? Então o apóstolo Paulo, ele fala em salvação para a igreja de Éfeso. Paulo acreditava que a redenção, a salvação de toda a humanidade estava em Jesus. Amém, querido? Então Paulo diz, olha, vocês estavam mortos anteriormente. Ou seja, nós estávamos mortos. Essa morte que o apóstolo Paulo fala se refere a quê? Uma morte espiritual, antes de conhecer a pessoa de Jesus. Certo, irmão? E conhecer a pessoa de Cristo, irmão, nós recebemos o quê? Nós fomos libertos por intermédio de Deus. Jesus, Ele quebrou aquelas entranhas, aquelas amarras, aquelas correntes que nos prendia nos vícios, nas drogas, na prostituição. Deus quebrou os grilhões e Deus nos libertou. É por isso, irmãos, que nós servimos a Deus e seguimos a Cristo pela fé. O que é que o Hebreu todo diz? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas prova daquela que se espera. Pela fé nós sabemos, irmãos, que em nós que andou com Deus não se viu mais. Por quê? Porque Deus tomou para si. Pela fé, irmãos, Abraão creu que ia ter um filho, e Deus concedeu. Aleluia. Pela fé Moisés viu que o mar vermelho ia se abrir e se abriu. Pela fé Josué abriu o rio Jordão. Então é a fé que nos move a estar aqui nesta noite para a glória de Deus. É Deus. Aleluia. É fé, irmãos, é fé. Tá? E o apóstolo Paulo sabia que os Efésios tinham que ter esse pleno conhecimento da salvação e da graça. Certo, irmão? Ou seja, não haveria salvação em outra pessoa a não ser em Jesus. Porque o apóstolo Pedro diz o seguinte, que no Atos capítulo 4, versículo 12, que e não há salvação em nenhum outro. E nenhum outro. Pedro pregava naquela época sobre Jesus. Ele estava falando sobre Jesus. Nem em cima do céu, nem abaixo da terra, nem nas profundezas, a não ser em Jesus Cristo. Então, irmão, nós sabemos que o próprio Jesus foi ciente para dizer, olha, os meus seguidores no mundo irão padecer necessidades e privações. Ou seja, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ou seja, tende bom ânimo quer dizer o seguinte, tenham paciência, porque tudo nesta vida é passageiro e perecível, tudo passará, mas aquele que permanecer, louvado seja Deus, aleluia, aquele que permanecer comigo, este será salvo e abençoado. É Deus. Então, meus irmãos, o nosso objetivo é guardar a salvação que outrora foi nos dada, por intermédio da palavra de Deus. Amém, querido? Certo, irmão? Então, irmãos, Paulo se preocupava com a salvação dos Efésios. Por quê? Paulo se preocupava para que os irmãos, vivendo um período mundano e profano, os irmãos não se desviassem da fé na pessoa bendita, augusta e sacrossanta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo se preocupava porque os tempos daquele tempo também eram dias maus,
aleluia. Mas Paulo se preocupou dizendo: olha, guarda o que tu tens, guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Guarda a tua fé, guarda a tua esperança, guarda a tua perseverança. Por quê, irmãos? Porque cada vez que os dias vão passando, louvado seja Deus, diz a palavra que o amor de muitos começa a esfriar, porém não o amor de todos. E nós sabemos, irmãos, que a tendência, na realidade, a tendência é, aleluia, os tempos for passando, e muitas das vezes, irmãos, digamos assim, algumas pessoas terem que um certo esfriamento concernente à fé. Irmãos, porque na realidade a nossa salvação ela não está atrelada a nenhum tipo de bens materiais. O próprio Cristo, o próprio Jesus ele disse: olha, o Filho do Homem, eu não tenho nem reclinar a cabeça. Jesus, ele veio, porém, ele veio só para servir. Ele serviu as massas e as multidões. Porém, qual é o objetivo dele? Testificar que no céu existe um Deus que achou graça em nós, aleluia, que um dia esse Deus terá um prazer de nos encontrar face a face. Quem lembra de João 14? O próprio Jesus, ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Jesus falando: credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também comigo. Aí no 5 ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O interessante, irmão, que ele fala o seguinte: olha, credes. Por quê, irmão? Porque vocês sabem que geração vem e geração vai, certo, querido? E todas as gerações que creem em Cristo aguardam a promessa do seu retorno. Porém, mesmo que se ele não vir nessa geração, em nome de Jesus, nós estaremos no pó, mas no pó nós iremos morrer salvo, crendo no seu retorno. Glória a Deus. Amém, querido? Esse é o nosso propósito. Se ele não vir nesta geração, aleluia, ele pode nos arrebatar no pó, mas nós iremos morrer na fé, guardando aquilo que nós ouvimos e aprendemos por intermédio da palavra de Deus. Amém, querido? É por isso que o profeta, irmão, ele disse o seguinte: olha, que nós devemos buscar e clamar ao Senhor enquanto nós temos oportunidade, enquanto nós temos vigor, disposição e força. Certo, querido? Porque os dias estão aí. O apóstolo diz que virão sobre nós dias maus, tempos difíceis. Irmão, mas o crente em Jesus, ele guarda seu depósito. Ele guarda seu depósito. A Bíblia diz, irmão, lá em São Mateus capítulo 25, que haviam 10 virgens. Quem lembra da parábola? 10 virgens. Porém, irmãos, ambas aguardavam o mesmo esposo. Sim ou não? Bom, amém? Aleluia. Jesus, ele voltará. Certo? E o apóstolo aqui também, irmão, ele se preocupa também com os irmãos ele fala o seguinte: olha, porque pela graça sois salvos. Irmãos, ninguém na face da terra era merecedor de alcançar a salvação por meio de Deus, se não fosse pela graça. A graça, irmãos, é um favor imerecido de Deus para com o homem. Nós não merecíamos ser salvos. Porém, irmãos, qual o procedimento, qual o proceder? Deus, por intermédio de Cristo, Ele nos aprove ao Senhor, nos chamar para a sua presença e nos resgatar e nos oferecer o quê? A salvação, pela graça. Porque, irmão, na realidade nós éramos e somos pessoas
pecadores. Saibam, somos pessoas pecadores, que em nós, na realidade, não existe nada bom, certo? Não existe nada bom porque a nossa procedência é uma procedência pecadora desde o nascimento. Mas Deus, que é bom, riquíssimo em misericórdia, olhou para nós. Ele nos ofereceu o que? Uma dádiva, um presente, certo, irmão? Graça, dádiva, presente. Por exemplo, chama você para a salvação. Você quer ser salva? Está aqui o presente que você vai ter: a presença do Espírito Santo, certo, irmão? Dádiva, presente, certo? Misericórdia, benevolência por meio da graça, certo? Eu era merecedor, eu e você? Não éramos merecedores, mas Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia, aleluia. Quando Ele estende o seu amor para conosco, independente de quem seja a pessoa, independente do tipo de religião, independente, irmão, da etnia, independente do padrão social, do nível de conhecimento, da cor, da raça, Deus, Ele nos ama como nós somos, como pessoa, porque Deus, por meio da sua onisciência, Ele sabe o que está em nosso coração. Glória a Deus. Então, se Ele te chamou, aleluia, é porque Deus tem um propósito a concluir, a realizar na tua vida. Tu és boca de Deus na terra. Tu és um canal de bênção, louvado seja Deus, aleluia. E Deus tem pressa e urgência em nos usar por intermédio do Espírito Santo. Amém? Amém. Quem é boca de Deus, levanta a mão aqui e dá um glória para Jesus. Glória a Deus. Amém, querido? Você é boca de Deus. Tá, querido? Deus somos chamados porque Deus, irmãos, Ele só chama com um propósito, uma finalidade. Certo? Deus só chama com um propósito e uma finalidade, porque Deus, Ele é coerente. Deus, Ele usa, ou seja, Deus é um ser perfeito. Ele não age de uma forma totalmente aleatória. Se você está aqui hoje, é porque existe um porquê. Para analisar, existe um porquê da parte de Deus que nós estamos aqui hoje. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Então, irmãos, a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus, louvado seja Deus, é algo imerecido. Amém, querido? Aí Romanos 5 diz assim: porque o amor de Deus não traz confusão. Por quê? Porque o amor dele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, querido? Você é templo do Espírito de Deus. Tu és morada do Senhor. Então o Espírito do Senhor nos dá o quê? Uma fé viva, uma fé consciente, sem erro, uma fé não confusa. Amém, querido? Porque nós sabemos quem nós somos diante de Deus. Amém, querido? Tá, irmão? Certo? Louvado seja Deus, aleluia. Observe, irmãos, que quando Deus, Ele chamou Moisés lá no Êxodo, Moisés, ele não sabia quem era ele. Moisés, observe que ele foi um jovem, ele foi um instrumento preparado desde o ventre materno para libertar Israel do cativeiro. Porém, irmãos, quando Moisés saiu e foi viver em Midian, depois de certo tempo, Moisés teve um encontro com Deus na sarça, no monte Sinai. Entendeu, irmão? E observe que Moisés, quando Deus bradou, ele estava confuso, ele não sabia quem era. Por quê, irmão? Porque na realidade, a partir daquele momento, quando Deus falou com Moisés, e Moisés ele teve uma percepção sobre a grandeza e o poder do Deus de Israel. Até então Moisés estava confuso, mas o próprio Deus deu para ele a direção, e mesmo assim, ele ouviu aquela mensagem, pediu para que o Senhor enviasse outra pessoa e não ele. Entendeu, irmão? Mas nós, a igreja, nós sabemos que nós somos em Cristo. Amém, querido? Por quê? Porque o Espírito que está em nós, ele testifica constantemente conosco,
que nós somos filhos de Deus. Amém, queridos? Certo, irmão? Então, tem essa ciência e essa verdade. Nós sabemos quem nós somos. Por quê? Porque o que é que Paulo diz? Que nós temos que servir a Deus com a fé não fingida, sim ou não? Sim. Com a consciência tranquila, sim ou não? Se a minha sou possível a Cristo com a fé não fingida, e a minha consciência está tranquila, então se Jesus vir hoje, eu sou arrebatado. Quem está comigo, diga amém. Amém. Alguém não entendeu? Vou repetir. Olha só, se eu sigo a Cristo com a fé não fingida, e a minha consciência está tranquila, ao deitar no travesseiro, a minha consciência está tranquila perante Ele, se Ele vir hoje, eu subo no arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Por quê? Porque eu me conheço. Agora, se porventura a minha consciência está manchada perante Ele, eu não tenho essa certeza. Mas só se eu deitar e eu estiver em paz, com certeza a trombeta bradar, eu subo em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque é fé, e isso é Bíblia, é palavra de Deus. Consciência e vida. Consciência e vida, fé. Entendeu? Por que eu digo isso para os irmãos? Porque diz a palavra que aquele que usa de engano na casa de Deus, ele não permanece. Amém, querido? Então, se você, irmão, está servindo a Deus em fidelidade, com a consciência tranquila, fica tranquilo. A trombeta bradar no céu, você sobe. Aleluia. Eu que digo isso, não é a palavra. Porque lá em Tessalonicenses, primeiro, Paulo diz o seguinte: Tessalonicenses 4, a partir do 15, Paulo diz o seguinte: que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que estiverem em Cristo não serão arrebatados, os que estiverem mortos, Deus ressuscitará. Então isso é promessa, irmão, porque o céu na realidade é uma realidade. Só estou aqui dentro, eu tenho que crer no céu. Sim, meu Deus. Eu creio no arrebatamento, querido. Glória a Deus. O arrebatamento é uma doutrina, isso é uma verdade. Eu estou aqui, eu creio no arrebatamento da igreja. Amém, querido? Sim. Aí você pode perguntar, mas dá arrebatamento? O arrebatamento, sim, senhora. Porque isso é promessa da parte do Senhor, que Ele vem buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Aqueles que aceitaram Cristo como Salvador e lavaram as suas vestiduras nas vestes do Cordeiro de Deus. Jesus diz: todo aquele que crê em mim, para esse nascerá o sol da justiça. Todo aquele que guardar a fé até o último, louvado seja Deus, darei uma pedra a ele com um novo nome. Sim, Senhor. A verdade da palavra é: guarda o que tu tens. Glória a Deus. O que tu tens nesta noite para oferecer a Deus, guarda o que tu tens. Pelo menos, irmão, tendo o quê? Uma pequena botija de azeite. Mesmo que a nossa fé seja como um grão de mostarda, nós temos que perseverar na fé. Paulo diz: o que pode nessa vida nos afastar do amor de Deus? O que pode nos afastar hoje do amor de Deus? A tribulação? Não pode. A enfermidade? Não. A fome? Não. O desemprego? Não. A miséria? Não. Como Paulo diz, nada poderá nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmão, porque o que é muito forte. O que está preparado e reservado para a igreja, glória a Deus. Não tem mente humana que consiga descrever, não tenha olhos que consiga contemplar aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. Por isso, irmão, a mensagem é: persevera, guarda a tua fé em Cristo Jesus. Olha só para Ele, que é o autor e consumador da tua fé. Tudo nessa terra é passageiro e perecível, tudo vai passar, mas permaneça, fica firme,
considerar a vitória é certa em nome de Jesus. Amém, querido? A vitória é certa em nome de Jesus. Por quê? A igreja vai participar de um julgamento que já foi absorvida, a vitória já foi garantida já. A nossa vitória, irmão, ela foi garantida antes do nosso nascimento. Jesus venceu na cruz do Calvário. Jesus nos comprou, a vitória já foi garantida lá. Então não tem demônio que roube a nossa vitória, porque ela está em Jesus Cristo. Amém? Porém, a resposta na verdade é perseverança. Uma palavra atual: resiliência. Ser resiliente. O que é ser resiliente? Ser resiliente, irmão, é você ser forte, procurar se adaptar às situações adversas e você inovar nessas situações adversas. Resiliente, nunca desistir, nunca retroceder, sempre avançar. Aconteça o que acontecer, Cristo é mais em nossa vida. Aconteça o que acontecer, em Cristo o melhor de Deus está por vir para nós. Em Cristo a vitória é certa. Em Cristo a provisão e a providência é certa. Em Cristo o resgate, a cura, o livramento e a vitória é certa. Louvado seja Deus, aleluia. Em Cristo a vida eterna é uma vitória. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Em Cristo, irmãos, nós somos mais do que vencedores para a glória de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Em Cristo está a nossa vitória. Amém, querido? Cristo está a nossa vitória. Cristo está a nossa vitória. É, Senhor. Aleluia. Em Cristo está a nossa vitória. Para finalizar, nós sabemos, irmãos, que até aqui Deus ele tem cuidado, preservado de cada um de nós. Amém, queridos? Amém. Irmãos, gratidão a Deus, tá, querido? Pelos momentos bons e ruins. Momentos bons de júbilo e alegria. Momentos ruins de aprendizado, Marcelo. Há momentos ruins de reflexão e aprendizado. Opa, tem que melhorar. Momentos bons, júbilo e alegria para a glória de Deus. Aleluia. Amém, querido? Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito e para o seu decreto. Esse ano nós choramos e gememos. Existiu um porquê da parte de Deus. Esse ano nós jubilamos, nos alegramos. Existe um propósito da parte de Deus. Certo, querido? Esse ano houve choro, houve luta, mas tudo foi para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, a peleja é grande. Mas nessa peleja não terás que pelejar, porque o Senhor vosso Deus pelejará por vós e vós calareis. Amém? Tem luta que não é nossa, é de Deus. Como assim, Dorival? Tem coisas que fogem dos nossos padrões humanos. O que foge do meu padrão humano pertence a Deus. O que cabe a mim fazer eu faço. Mas saiu dos meus padrões humanos, aí já é com Deus. Eu não posso fazer mais nada. Entendeu? Saiu dos meus padrões humanos, aí é com Jesus. Certo? For chamado de força maior, aí é com Jesus. Mas o que cabe a mim fazer eu faço. Mas saiu dos meus padrões, está na mão de Deus. Amém, querido? Então, nessa noite, em nome de Jesus, alegra-te, porque o teu Senhor te ama, te preserva, te guarda, te guia, te orienta. Na sua vida sempre haverá provisão e
providência da parte de Deus. Se você quer levantar a tua mão e dar uma glória para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Entendeu, querido? Então, irmãos, vamos nos animar e nos alegrar, porque o Senhor nosso Deus, Ele é bom. O salmista diz: Deus é bom e eterna a sua benignidade. Sim, Deus. Deus é bom e eterna a sua longanimidade. Deus é bom e eterna a sua compaixão, a sua benevolência, a sua provisão, a sua providência, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, o seu bálsamo. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Deus é bom e a sua bondade eclode céus e terra. Amém? Por isso o salmista diz, Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, porque na casa de Jesus a provisão e a cura e a bênção. Amém, irmão? Glória a Jesus. Irmãos, vamos colocar de pé, já são 9 horas. Louvado seja o nome. Irmão, nessa noite Deus falou conosco. Guarda a tua salvação e recebe a graça de Deus. Amém, queridos? Tá? Nessa oração eu queria que você colocasse a mão no seu peito, se você puder. Feche nossos olhos. Vamos agradecer a Deus por este momento singular nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oremos a Deus. Seu meu Deus e Pai, é com prazer e alegria, Senhor, que eu testifico da Tua grandeza nesta noite, Jesus. Testifico, ó Pai, aleluia, do Teu imensurável amor para conosco, Jesus Cristo. Pai, o Senhor estendeu sobre nós a Tua salvação, estendeu sobre nós, ó Deus, a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua benevolência, a Tua compaixão para conosco. Cristo vivo, nós no programa de hoje, Pai, o Senhor Deus, é gratidão, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu agir em nossa vida, Pai, de uma forma especial e poderosa, Senhor. Por mais que nós tivemos luta, Pai, mas foi de um aprendizado, Senhor. E as bonanças, Pai, foi para nós jubilarmos na Tua presença. Meu Senhor, supremo e eterno Deus, atribuímos a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a magnificência do ser, a soberania, a excelência, pertence ao Deus de Israel. Os céus e terra, montes e outeiros, prosperando a Tua grandeza, mar, rios e oceanos, prosperando ao Senhor, jubile perante, ó Deus, a Tua grandeza. Tu és magnífico, Senhor, Tu és grande, Tu és eterno, Tu és poderoso, Tu és sublime. A excelência mora contigo, a perfeição mora contigo, o amor pertence ao Senhor. Pai, gratidão, Senhor, por este culto nesta noite, aleluia. Este culto, por isso o Senhor apareceu, por meio da Tua palavra, pela presença do Teu Espírito Santo. Meu Deus, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Você diz? Amém. Uma salva de palmas para o Cristo Deus. vivo, amém? Glória a Deus. Domingo Santa Ceia. Irmãos, domingo, a nossa última Santa Ceia do ano, né, pastor? Vai ser forte, hein, irmão? Creio, Casa Deus. cheia. Aleluia. O do céu vai ser uma forma tremenda. Eu creio, Jesus. Vem e traz mais em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos saber com a minha Senhora de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Cristo vivo e as consolações do Espírito Santo chegam a todos nós. Todos digamos: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra a nós? vitória é nossa. Em nome de Jesus. Gostava de palmas para Jesus, amém?